Voltava para casa por volta de 11h30 da noite. Peguei um filme chamado Lágrimas do Sol, com Bruce Willis. Fala sobre a guerra civil na Nigéria. Fala sobre guerra entre as tribos, miscigenação, guerra religiosa. Irmãos, eu estava na minha madrugada, 2h da manhã. Eu comecei a ver o filme, era depois de meia-noite. Eu fiquei pensando no mundo que a gente está vivendo. Guerra em todo canto, em todo âmbito. Guerra entre irmãos, consanguíneos. Guerra entre marido e mulher. Vivemos uma epidemia de divórcio. Epidemia. Guerra entre pais e filhos. Guerra entre vizinhos e vizinhos. Guerra entre um bairro e outro, uma rua e outra. Guerra entre torcidas. Guerra entre igrejas. Um difamando o outro, mentindo a respeito do outro, criticando o outro, inventando mentiras a respeito. Guerra. Guerra entre governo federal, estadual, municipal. Guerra entre os vereadores. Guerra. Guerra entre os estados. Guerra entre nações. Guerra no mundo inteiro. E quando você sai do âmbito geográfico nacional, no caso do Brasil, amado, há uma pesquisa que diz que 96% das guerras do mundo são de cunho religioso. Em cada 10 guerras, quase 10 é por causa da maldita religião. E eu estava vendo lá Lágrimas do Sol, negros atingindo negros e matando negros, porque são de religiões diferentes, são de etnias diferentes. E os mais poderosos armados estavam dizimando, matando os que não eram da sua religião, os que não eram da sua etnia. E as cenas tão profundas, em que os homens dessa etnia mais poderosa estupravam as mulheres da outra etnia e arrancavam o seu seio para que os seus filhos morressem de fome e não pudessem amamentar. Violência. A mesma coisa acontece não só na Nigéria, porque aquilo é fato verídico. Acontece no Congo. Acontece em Serra Leoa, onde você joga 1 quilo de farinha para o alto, eles se matam para pegar aquela farinha. Fome ao extremo. Você está vendo o que está acontecendo no Haiti, não está vendo? Tem televisão na tua casa? Tem, não tem? Ou você só vê Bob Esponja? Fome, religião. A mesma coisa acontece, irmão, no Zimbábue. A mesma coisa acontece na Irlanda do Norte. Protestantes contra católicos. A mesma coisa acontece no Iraque. Homens bomba, carro bomba, 100 mortos hoje, 150 mortos amanhã, 70 depois de amanhã, morte, morte, morte. A vida não vale mais nada, tudo em nome de Deus, e a gente chama de guerra santa. Acontece na Palestina, acontece no Afeganistão, acontece no mundo inteiro, irmão. Acontece no mundo inteiro. Se teu inimigo é de carne e de osso, ele não é teu inimigo, você está equivocado. Vocês nasceram para andarem juntos, para se amarem mutuamente, para se respeitarem mutuamente. Mas só sabe disso quem tem discernimento. Porque nossas lutas, irmãos, são contra potestades, contra demônios. Nossa luta é contra espíritos que dominam as potestades do ar, que dominam essa região, que usa os que são de carne e osso, mas o de carne e osso não é o nosso inimigo. Agora as guerras são entre quem? Entre os homens de carne e osso. Por quê? Por causa da religião, por causa da etnia, por causa da profissão, por causa da cor, por causa da igreja que ele faz parte. Isso tudo é emburrecimento religioso. Por quê que a gente não consegue amarmos uns aos outros como ensinou Jesus? Em grande escala por causa da bendita religião. E religião não foi invenção de Deus. Agora para pensar e veja se não é. Toda guerra é produto de desinformação ou de informação equivocada. Como é que Bush achou subterfúgio para atacar o Iraque? O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos constataram que no Iraque há armas químicas. E sobre essa informação, contrariando a opinião mundial e a da ONU, ele ataca o Iraque. Pergunto, já acharam as armas químicas? O diagnóstico do bendito Bush, nosso irmão em Cristo, está destruindo famílias aos milhões. Muitas mães no Iraque, nos Estados Unidos, estão ficando sem seus filhos por causa de uma bendita ou maldita informação equivocada. A arma química. Agora morte após morte, após morte, após morte, após morte. Cadê a coragem de admitir que eu errei? Que a informação é equivocada,
E aí as mortes vão acontecendo por causa de desinformação. Quando nós somos religiosos, nosso discernimento, nossa capacidade de diagnóstico, irmão, é horrível, a gente se emburrece. A religião nos impede de desenvolvermos relacionamentos saudáveis, porque a gente só se relaciona com igual. E quem só se relaciona com iguais para de crescer, porque a visão fica tacanha. A gente não consegue entender o que Deus está fazendo fora das nossas paredes, fora da nossa religião, fora da nossa região, porque a gente só lê o nosso umbigo. A religião dele diz que eu não posso ter comunhão com ele. Mas ele é gente, não interessa, a religião dele é diferente. E em nome da religião, a gente de repente está perdendo uma excelente amizade. Ele não sabe mais como se alegrar. Amado, quando você estiver do lado de um religioso, quando você descobre que teu amigo é religioso, não adianta compartilhar a bênção com ele. Ele vai roubar a tua alegria. Não adianta dizer que você foi promovido no trabalho. Ele vai dizer que foi também, está ganhando mais que você. Não adianta dizer que você achou o teu amor, porque se ele não tiver o dele, ele vai torcer para você perder o teu também. Ele não se alegra com mais nada. Não adianta mandar ele expressar. Dá um sorriso aí pro teu irmão, irmão. Não dá. Deus não se agrada disso. Quem falou para ele? Porque o Deus, que a gente diz ser o Deus das religiões, ama todos os povos. E diz que tinha como plano chamar gente de toda língua, povo, tribo e nação. E você não é melhor do que ninguém. Mas é a religião que te cega de entender que um homem é mais do que a sua religião. O homem é mais do que a sua profissão. O homem é mais do que a sua vestimenta. O homem é mais do que a sua forma de pentear cabelo. O homem é mais do que qualquer coisa. Ele é a coroa da criação. Mas a religião nos emburrece. Nós precisamos, irmãos, ter maturidade para transcender. Você está sentado do lado de um irmão que é negro, ou que é louro. Qual o problema, irmão? Veja, Jesus disse, vocês amam só os amigos? Que bem tem nisso. Os publicanos fazem o mesmo. Agora você tem que amar o seu inimigo. E mais, se ele bater na tua face, sabe o que você tem que fazer? Bate na face dele também. É isso que ele disse? Se ele bater na tua face, o que você faz? E se ele falar, vai comigo uma milha, o que você tem que fazer? Só de raiva? Duas. Se ele pediu o paletó, deu o paletó, mas deu mais o quê? Dá a túnica também. Jesus viajou, né, cara? Jesus vive viajando. É um especialista em maionese. Não dá. Como é que eu vou dar a face para bater? Não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Só que nós, seres humanos, quando falamos de amor, a gente só fala no campo do sentimento. A quem a gente tem esse sentimento de simpatia, a gente se relaciona, dá o melhor. Mas a quem a gente tem um sentimento de antipatia, a gente passa longe, não quer saber, quer que morra. Só que amar ao seu próximo é mais do que um sentimento. O amor tem a ver com o tratamento que a gente dá a ele, e não com o sentimento que a gente nutre por ele. Eu amo o Ramon e faço bem ao Ramon. Não vou com a cara da Gisele, mas faço o mesmo bem para ele. Eu amo o Tchuf e trato bem o Tchuf. Odeio o Gustavo, mas eu faço bem para o Gustavo. Eu não vou fazer mal para ele, porque eu não vou com a cara dele. De modo que mesmo que eu não vá com a cara dele, mas faço bem a ele, quando bem dele, bem ele precisa de mim, eu estou amando o Gustavo como a mim mesmo. Porque ninguém faz mal a si mesmo quando se ama. De modo que quando o Senhor diz assim, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele não está falando de uma utopia impossível. Porque ele não está falando do amor sentimento, ele está falando do amor relacional. Ele está falando do trato. Eu posso tratar o Lenilson bem, mesmo indo com a cara dele. Porque eu não vou com a cara dele, eu não preciso fazer mal para ele, eu não nasci para fazer mal. O amor transcende o sentimento, transcende a forma de trato. Portanto, amar ao próximo é plenamente possível. Eu não preciso gostar de você para fazer bem a você. Eu não preciso gostar de você para ser um canal da bênção de Deus na tua vida. Eu posso ser um canal de Deus na tua vida de qualquer jeito. Mas por que a gente não é sempre? Por causa da bendita religião. Amar ao próximo é plenamente possível.